Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, a história da Copa do Mundo, parte 1. E o convidado do dia é o Fabrício Maciel. Ele é brasileiro, natural de Belo Horizonte e atualmente mora em São Paulo. Fabrício Maciel é formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e atua como professor de História. Seja muito bem-vindo, Fabrício Maciel. Olá, tudo bem? Oi, Olá, gente. Fabrício, bem-vindo. Olá, Olá, meninas. boa tarde para todo mundo. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite, não sei que horas que vocês vão escutar este episódio. Hoje temos aqui o Fabrício com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, gente. Como é que tá Muito o clima obrigado aí? pelo convite, viu? Nós que A gente agradecemos agradece. a sua presença. Como é que tá o clima aí no Brasil? Tá esquentando, o clima aqui tá ficando bem úmido, bastante chuva no final da tarde. Tá? Legal. Então, entrando, daqui a pouco a gente entra no verão, né? Ai, massa. Aqui tá frio. Uhum. Fabrício, hoje vamos falar de um assunto que é o assunto do momento, né? Especialmente porque nós estamos aí no meio de uma Copa do Mundo, né? Então, e para quem conhece brasileiro, sabe que brasileiro e futebol, né? É aquela conexão, né? Quando você fala de Brasil, você lembra de futebol, lembra de carnaval, enfim. E aí, hoje a gente trouxe esse assunto exatamente para a gente poder abordar um pouco mais a fundo, um pouco mais além do que, né, se sabe aí por cima, né, do futebol. A gente vai aproveitar aí todo o seu conhecimento para a gente poder ir um pouquinho além, um pouquinho a fundo, tá? Então, vamos lá. Para começar, vamos começar assim, fazendo uma linha do tempo, indo lá atrás, entender um pouco por que você acredita, ou o que a história conta, por que o futebol, né, o esporte mais popular do mundo? Olha, Dani, a gente percebe que nós tivemos várias variações de tipo de futebol em diferentes sociedades, mesmo sociedades que nunca tiveram muito contato com as outras. A gente consegue encontrar práticas de esporte semelhantes ao futebol na China, na Europa e até mesmo na América pré-colombiana. Então, apesar dos ingleses do século XIX terem organizado o esporte, criado regras, federado clubes de futebol, a verdade é que esse esporte ele já existia certas variações deles, alguns podendo pegar com as mãos, talvez com formas diferentes de campo, mas a ideia de chutar uma bola, de carregar uma bola e levar essa bola até uma área, um objetivo, um lugar específico, isso aí a gente consegue observar em várias diferentes culturas aí ao longo da história. Então, quando os ingleses, lá no século XIX, resolveram criar um conjunto de regras para tratar o esporte como uma forma de, inclusive, promover a educação na Inglaterra, isso aí acabou ganhando muita audiência por parte não só daqueles que estudavam nessa escola, mas por parte, inclusive, de pessoas que estavam alheios ali à escola, né? Lembrando que mesmo no século XIX, não era todo mundo na Inglaterra que tinha acesso à escola. Filhos de operários não iam para a escola no século XIX na Inglaterra. Filhos de operário iam trabalhar nas fábricas. Então, de certa forma, o futebol que começou numa elite burguesa, inglesa, ali no século XIX, acabou ganhando um impacto muito grande, não só ali na Inglaterra, mas também em diversos lugares do mundo. Porque lá na Inglaterra,
já existia o futebol ali, só que o futebol ele não tinha regras. E a molecada gostava do futebol, gostava de chutar ali, podia ser bola de bexiga de animais, ou podia ser qualquer tipo de circunferência que a molecada gostava de chutar, né? E, inclusive, não era nem muito bem visto pelos adultos e por educadores essa prática, porque era muito violento. Só que a partir do momento ali, por volta da década de 1830, quando na Inglaterra, numa escola chamada Harrow, foi criado as regras do futebol, isso aí acabou valorizando a técnica, né? Então, aqueles que conseguiam desenvolver mais habilidades transformou o esporte num esporte mais bonito e também acabou por ensinar regras, né? Estabelecer limites do tamanho do campo, das práticas, do que pode fazer e o que não pode fazer. E isso aí foi um sucesso. É tanto que depois dessa organização das regras e da federação do esporte, o esporte começou a ganhar muito espaço, não só na Inglaterra, mas em diversos lugares da Europa e colônias inglesas também ao redor do mundo. Legal. Em falar em colônias, você acha que a colonização teve um papel importante nessa, sei lá, distribuição aí do futebol pelo mundo inteiro? A Inglaterra no século XIX era conhecida como o Império que o Sol nunca se põe, né? Porque a Inglaterra era um império que tinha colônias em todos os continentes do mundo. Então, esses assentamentos coloniais ingleses foram neles em que o futebol começou a ganhar espaço. Inclusive aqui na América do Sul, a América do Sul é uma região onde o futebol é muito forte, principalmente por conta dessa presença inglesa no Uruguai, na Argentina, no Brasil. É tanto que o Uruguai se desponta como a primeira grande potência do futebol no início do século XX. Quando começa a se organizar seleções e essas seleções começam a se encontrar, aqui depois da Europa, a América do Sul ela passa a ter um destaque muito grande para isso aí, né? Tanto que a primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930 aqui no Uruguai, né? A gente tinha muitas empresas inglesas que investiam em ferrovias, investiam em outros tipos de empreendimentos aqui na América do Sul, e isso aí acabou fazendo com que o futebol viesse para cá. Inclusive, foi um anglo-brasileiro, né, que trouxe o futebol para o Brasil, chamado Charles Miller. Ele era filho de burgueses ingleses que investiam nessa área de ferrovias aqui no Brasil, e a exemplo do que acontecia com outros ingleses que viviam no Brasil, investiam aqui no Brasil, eles mandavam os filhos deles para estudar na Inglaterra, ali para ter as primeiras letras na Inglaterra, para poder ter aulas ali dentro dos padrões ali educacionais ingleses. E o Charles Miller trouxe 2 bolas oficiais e um livrinho com um conjunto de regras do esporte. E não demorou muito. A primeira partida de futebol que se acredita que teve aqui no Brasil, essa partida teria acontecido aqui em São Paulo, no bairro da Barra Funda, que era uma região onde a gente hoje é uma região muito ocupada, né, urbanisticamente falando, mas existiam muitos espaços para campo de várzea na região, então foi o lugar onde o esporte começou a ser praticado aqui no Brasil. Que legal. Inclusive, você falou uma palavra Agora, só para interessante. completar a sua pergunta, Vai. em lugares como África do Sul e outros lugares como até mesmo na Índia, na Austrália, onde o futebol ele não é tão forte assim, ainda assim você teve alguma presença inglesa nesses lugares. Só que ali existia uma competição com outros esportes que já eram mais consolidados na Inglaterra, como o cricket, inclusive o rugby. A origem do rugby foi basicamente ali quando foi criado o futebol. Então, teve um grupo que criou o rugby e outro grupo que criou o soccer, que é o futebol para a gente, né, na Inglaterra.
Então, esse domínio inglês e essa presença inglesa em diversas partes do mundo também certamente contribuiu para o sucesso do futebol. Legal. Para completar essa pergunta, mas depois eu quero, não deixa eu esquecer, eu quero voltar na questão da várzea que você comentou, Uhum. que eu acho que é interessante para a gente falar sobre isso também. Tá bom, aí a Inglaterra, né, com essa colonização, polarizou e tal, foi em vários lugares, países, plantou ali a sementinha. Como é possível que a Inglaterra, né, que também chegou aqui nos Estados Unidos, nós falamos inglês por causa deles, inclusive, como que essa sementinha não se espalhou aqui nos Estados Unidos? O que aconteceu? Então, os Estados Unidos é um paradoxo. Exato. O fato do futebol não fazer tanto sucesso nos Estados Unidos. Existem várias explicações para isso. Uma é porque os Estados Unidos têm esportes que foram desenvolvidos pelos próprios norte-americanos, né? E uma parte da população americana associa a manutenção desses esportes a uma identidade nacional, a um nacionalismo mesmo. Então, eu gostaria até de recomendar esse livro para quem estiver nos assistindo, né? Como chama? Em português, o livro chama Como o Mundo Explica o Futebol. É uma tradução ao pé da letra do original, que é How Soccer Explains the World, Unlikely Theory of Globalization. Então, ele procura compreender o fenômeno do futebol no processo de globalização ali do início dos anos 90 e por que os Estados Unidos, não, de fato, ingressou nessa febre do futebol. E existem várias explicações para isso. Não faltou interesse dos Estados Unidos para que isso acontecesse em alguns momentos, mas, por outro lado, parte da população norte-americana acabou criando algum tipo de resistência ao esporte. Porque é interessante que a globalização ela procura acabar com as barreiras alfandegárias, fazer com que as mercadorias circulem mais livremente entre os países. Infelizmente, a livre circulação de mercadorias, defende-se a livre circulação de mercadorias, mas não se defende a livre circulação de pessoas, né? Que é um outro paradoxo aí também do liberalismo econômico, né? Então, os Estados Unidos já se prontificou em 1986, havia sido determinado que a Copa do Mundo seria na América e a Colômbia havia sido escolhida para ser o país sede. Só que naquela situação a Colômbia ela não ia dar conta de entregar os estádios no prazo que a FIFA havia estipulado. E a FIFA, então, passou a procurar um outro país que já tivesse estrutura suficiente para receber uma Copa do Mundo, com estádios modernos e pronto para receber o evento. E naquele momento, olha só que interessante, os Estados Unidos se prontificou para poder sediar a Copa de 1986. Né? Então, começou a existir uma comoção muito grande por parte da população norte-americana, ao mesmo tempo que pessoas ligadas ao beisebol e ao futebol americano, principalmente, passaram a fazer uma forte defesa à não ida da Copa do Mundo para os Estados Unidos, apelando até para discursos nacionalistas mesmo, né? Ele aponta um jornalista aqui do... deixa eu ver aqui exatamente. Ele aponta aqui o caso de um jornalista chamado Tom Way, do USA Today, que ele chegou a afirmar que odiar futebol, odiar o soccer, é tão americano quanto dirigir picapes e assistir televisão domingo à tarde, deitado no sofá, né? Então, existia um apelo muito forte para que a população norte-americana ela não aceitasse o futebol, porque isso era visto como uma ameaça aos esportes domésticos, aqueles esportes que fazem, que têm mais apelo do público norte-americano, né? A gente teve também, inclusive, um discurso
na década de 80 de um quarterback do Buffalo Bills, pedindo para que os Estados Unidos se pronunciassem contra a ida da Copa do Mundo de 1986 para os Estados Unidos. Paralelo a isso, a gente vem uma outra questão, porque os americanos passam a se sentir ameaçados pela globalização da vinda de um esporte que é muito forte fora dos Estados Unidos. E é justamente isso que acontece fora dos Estados Unidos quando nós assistimos filmes norte-americanos, nós ouvimos músicas norte-americanas, né? Então, essa questão da globalização, ela, de certa forma, ela chegou para os norte-americanos no sentido da entrada da cultura estrangeira nos Estados Unidos também. Então, nos Estados Unidos, essa questão do futebol, ela é muito complexa, justamente porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma boa receptividade do futebol por parte da população norte-americana, por outro, durante muito tempo, o esporte foi visto como uma ameaça aos outros esportes que já são fortes dentro dos Estados Unidos, né? Um outro ponto que o Franklin Foer põe também em relação a essa questão do futebol nos Estados Unidos é também o fato é um fenômeno que acontece no Brasil também, tá? Com o crescimento dos centros urbanos, vai ficando cada vez mais difícil encontrar campos de várzea, porque vão construindo casas, prédios, e não vai sobrando muito espaço para criançada, para molecada poder jogar o futebol, né? É tanto que ele mesmo fala que nos Estados Unidos ele se considerava tipo um ET, né? Ele gostava de futebol, né? E não era muito comum as pessoas gostarem de futebol onde ele vivia. E ele era de classe média, né? O pai dele, às vezes, tinha que dirigir cerca de 40 minutos de carro para que ele pudesse chegar até um lugar que tivesse um campo de futebol para ele poder jogar com as pessoas que se sentiam interessadas no esporte. Interessante, hein? E você falou várias vezes futebol de várzea. Explica para as pessoas que estão ouvindo, que não são brasileiros, o que é um futebol de várzea, né? O que é isso que a gente escuta tanto no Brasil? O futebol de várzea é aquilo que a gente chama de futebol raiz, né? Vamos assim dizer. A várzea, no Brasil, nós temos muitos rios, os centros urbanos ali, eles acabam aglomerando ali nas margens dos rios. E aqui no Brasil, tem os momentos de cheia e tem os momentos que o nível dos rios eles ficam mais baixos. Então, nesse momento que os rios ficavam mais baixos, ficavam áreas enormes, relativamente planas e boas para você jogar futebol, né? E aí esses campos eles são chamados de campos de várzea. Com o tempo, a várzea ela deixou de ser só essas regiões próximas dos rios. Qualquer lote vago, relativamente plano, que desse ali para você chutar uma bola e desse para você montar times ali para poder jogar o futebol e praticar o futebol, passou a ser chamado campo de várzea. E aí, nos campos de várzea, tinham os times de várzea, que são os times que não são profissionais, times amadores. Então, aqui no Brasil, quando você vai se referir ao futebol amador, é muito comum as pessoas falarem futebol de várzea, já que faz referência a essas áreas próximas dos rios que acabavam sendo ocupadas ali pelos amantes do futebol para poder praticar o esporte. Exato, muito legal. Acho que esse era um ponto importante do vocabulário para a gente explicar. Ótimo. Voltando à parte dos Estados Unidos, eu acho também, acho que tem várias possibilidades, né, do porquê o futebol, mas hoje em dia, se a gente for ver também, está tão enraizado, né, o futebol americano, e não só enraizado na questão cultural, como o futebol é o Brasil, né, no caso, mas tem muito dinheiro, né, envolvido nessas questões, né, minha gente? É verdade. Né? O futebol americano, nossa senhora. Então, não pode mexer com o futebol americano aqui, não.
que não vai dar certo. Não, eu particularmente, eu gosto do futebol americano. É um esporte que eu tenho interesse, às vezes. Me ensinaram a torcer para um time muito complicado de torcer, mas que Qual depois que aprendi a time? torcer para o Jets, New York Jets. Ah, Jets, ok. Se bem que nessa temporada o New York Jets está se desenrolando, né? Olha, para falar a realidade, eu nunca consegui me interessar, assim, eu tentei no começo, tentei entender as regras, mas para mim é muito, eles param muito para fazer comercial, Essa é mas a é maior muito crítica que eu tenho mesmo. Gente, do futebol eu não tenho americano. paciência. Não tenho paciência para ficar 5 horas assistindo um negócio que podia ser feito em uma, sabe? Na 5 minutos realidade, é para. 1 hora 5 minutos. mesmo, né? Só que é É 1 hora com o uma hora relógio que leva parando. 5 horas de tanta propaganda. Eu não consigo. Para mim, É verdade. tentei. Não me conquistou. Não me Mas, conquistou. por outro lado, pensando no futebol americano, eu acho que é interessante para quem está no estádio, porque quem está no estádio, aí solta uma música, aí você dança uma música, dá tempo de Pela você ir lá experiência. comprar uma cerveja, um cachorro quente e tal. E para gente que vai assistir o soccer no estádio, é muito complicado você ir buscar alguma Não dá coisa para perder durante um o lance jogo. no futebol, Não você não pode dá. perder um lance. Não dá É nem muito para ir no comum banheiro. muito comum você ir com um grupo de pessoas e fazer um rodízio. Ó, primeiro vai você, depois vai você, depois vai você, porque alguém vai ter que perder uma parte do jogo para buscar o lanche e a bebida de todo mundo. Sim, é verdade, isso é verdade. É muito, você fica ali ligado e tal, mas não sei, eu ainda agora, não sei se porque eu tô acostumada, né, a vida inteira. Eu gosto dessa emoção, né, mais do que ter que, né, do que vocês gostam, meninas, de futebol americano? Assistem, gostam? Eu assisto porque tem muita comida gostosa. Aqui em casa sempre tem uns petiscos, umas coisas gostosas. Então a preparação pro jogo é muito legal, né? Você come comida muito tradicional e boa. E aí você ainda ganha. Ao contrário, eu gosto das propagandas, eu vejo que são lançamentos, né? E aí são bastante atraentes. Depois tem um show no metade do tempo, né? Mas esse já tá falando na final, né? Na Super Bowl. Mas Ah, normalmente no você Super Bowl, assiste, mas você assiste acompanha, sim. futebol? não. Só no Super Bowl. O Super Bowl eu só assisto o halftime também. Não assisto Mas assistir só Super Bowl é igual assistir só a final da Copa do Mundo. Exato. E você, Dê? Não, eu só assisto o Super Bowl. Eu também, só Tenho assisto muita Super Bowl, mas paciência eu não também, assisto não. nem pelo jogo, eu assisto pelo halftime show. Não, inclusive, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa destacar, porque muitas vezes o americano gosta de dizer que o brasileiro gosta de festa, que o brasileiro é alegre, mas olha, os Estados Unidos podem não entender muito de futebol, mas sabe fazer eventos. Sim. E a gente tem até hoje a Copa que teve o maior público, que teve o maior sucesso até hoje, foi justamente a Copa de 1994 que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, voltando àquele assunto lá que eu havia falado, de que os Estados Unidos havia se prontificado a sediar a Copa de 1986, no frigir dos ovos não foi os Estados Unidos que de fato sediou essa Copa. A FIFA acabou optando pelo México, que havia sediado a Copa de 1970, então os estados já estavam prontos, mas a FIFA garantiu que a próxima Copa do Mundo, não a de 90, mas a de 94, seria realizada nos Estados Unidos. Normalmente, a escolha do país sede da Copa do Mundo é feita cerca de 7, 8 anos antes da realização do evento. E como a Itália já ia sediar a Copa de 1990, aí os Estados Unidos acabou sediando a Copa de 94 e na próxima Copa do Mundo vai ser aí nos Estados Unidos novamente. Sim, 2000, pois gente, eu já estou aqui desesperada para conseguir ingressos. Os Estados Unidos vai compartilhar essa Copa com o Canadá e o México, mas a grande maioria das cidades sedes vão ser mesmo nos Estados Unidos. E aí, vai ser aí, E só uma curiosidade. no New Jersey, vai aqui perto. Fala, Dani.
Não, só uma curiosidade, por que que essa Copa vai ser dividida entre os 3 países? Essa experiência, ela não é uma experiência nova. Em 2002, a gente teve uma Copa compartilhada entre a Coreia do Sul e o Japão. E foi um sucesso. O Brasil até ganhou. Foi a última vez que, Exato. foi a última Última vez vez, né? que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. E foi a primeira vez na história de uma Copa que não foi realizada na Europa ou na América. Ainda tem isso, né? Então, foi um sucesso. E por que agora seriam 3 países? O formato da próxima Copa do Mundo ela vai ser alterada. A Copa do Mundo vai receber, se eu não me engano, mais 12 seleções. Então, atualmente, a gente tem 32 seleções, então nós vamos ter mais 12 seleções. Né? Uau! Então, 48 é muito. vai ter a necessidade de uma quantidade maior de cidades sedes. Inclusive, a Copa do Mundo vai completar 100 anos em 1930. E Uruguai, Argentina e Chile estão com interesse de sediar essa Copa do Mundo, já que a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai. Né? Interessante, hein? Interessante. Olha, várias coisas acontecendo. Muito bom. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Vamos lá, vamos voltar aqui na nossa linha de pensamento. Você comentou ali, quando você estava falando dos Estados Unidos, né, da globalização, liberalismo econômico, de que maneira você acha que esse processo de globalização e liberalismo econômico moldou ou tem moldado o futebol? A primeira coisa que a gente percebe quando nós observamos o futebol com a abertura do mercado, liberalismo econômico, foi a facilidade com que jogadores de futebol puderam sair dos seus países para poder jogar na Europa e em outros países. Aqui no Brasil, até o início dos anos 90, o jogador de futebol ele ficava preso no clube. O clube tinha o que a gente chama de passe. Né? É um nome que foi criado para garantir que aquele jogador ele só vai poder sair do clube se for interessante para o clube. Se não fosse interessante para o clube, por maior que fosse a oferta pelo jogador, o clube não liberava o jogador. Então, o jogador, ele, de certa forma, ele ficava preso. Por um lado, era bom para o brasileiro, porque o brasileiro tinha mais jogadores de qualidade jogando aqui no Brasil. Mas, por outro lado, impediu o jogador de ir para regiões onde o futebol é mais visto no mundo como o futebol europeu. Né? Então, hoje, quando nós assistimos os campeonatos europeus, Premier League, campeonato italiano, campeonato espanhol, a gente percebe ali que tem uma infinidade de jogadores que são da África, da América Latina, da Ásia, e isso aí tende a concentrar os melhores jogadores nessas regiões e faz com que o futebol ele fique mais interessante de ser assistido. Né? O Frank Rifo, ele diz que quando ele era criança, né, esse jornalista que trabalhava no Washington Post, diz ele que quando era criança não existia tanta TV a cabo igual existe hoje nos Estados Unidos. Então, o que acontecia? A única maneira dele ter acesso aos jogos de futebol era de jogos gravados de campeonatos europeus no domingo de manhã. Então, quando os canais privados todos estavam passando programas confessionais, programas religiosos ali no domingo de manhã, os canais públicos, né, os canais estatais, eles colocavam ali algumas gravações de partidas da Champions League, de outros campeonatos europeus, e que ele adorava acompanhar. Era muito difícil
Mesmo depois, com a TV a cabo, ainda tinha ali algumas dificuldades, mas a queda das barreiras alfandegárias e a questão do liberalismo econômico, da globalização, facilitou o acesso das pessoas ao futebol, isso é inegável. Hoje, nos Estados Unidos, qualquer evento que estiver sendo transmitido, a pessoa consegue ter acesso a esse evento com a facilidade que a gente tem hoje. Verdade. Muito interessante. E falando agora de Copa do Mundo, você falou que a primeira Copa do Mundo foi em 1930, lá no Uruguai sediou, né, esse evento. Como que existe uma história de como surgiu, assim, quem decidiu por que chama Copa? Como que, sei lá, é um primeiro grande evento? Tem uma questão muito interessante nessa Copa de 1930, porque, principalmente para quem é norte-americano, tá? A Copa de 1930 foi a Copa em que os Estados Unidos teve o melhor desempenho da sua história em uma Copa do Mundo. Os Estados Unidos participou da primeira Copa do Mundo e ela ficou em terceiro lugar dessa Copa do Mundo. A final foi disputada entre Uruguai e Argentina e o Uruguai venceu essa Copa. Os Estados Unidos ficou em terceiro lugar. Agora, essa questão de fazer um evento chamando os melhores jogadores de cada país, isso aí foi uma ideia... já existia essa prática, não de maneira oficializada, mas já existia essa prática de você pegar alguns jogadores e fazer ali um combinado, né? Nem sempre eram os melhores jogadores do país, normalmente eram os melhores jogadores de uma região específica, e dizia que era o Brasil, ou dizia que era a Argentina, mas normalmente era um clube de futebol que ia jogar com uma seleção de outro país, aí colocava o uniforme desse país para representar o país, né? A FIFA ela foi fundada em 1904, né? A FIFA que o nome FIFA ele é um nome bilíngue, né? Porque ele tem 4 palavras. As 2 primeiras palavras são em francês e as 2 últimas palavras são em inglês, né? Que é a Fédération Internationale of Football Association, né? Que é a FIFA. A FIFA ela foi fundada em 1904 com o objetivo de federalizar o futebol para tornar o futebol mais acessível para o encontro desses combinados, dessas seleções que existiam até ali. A princípio, a Inglaterra não viu isso com bons olhos, porque a Inglaterra ela tem a Football Association, que é a Federação Inglesa de Futebol. Mas, para a Inglaterra, a Federação Inglesa de Futebol, ela deveria ser a FIFA, né? Já que eles foram os primeiros, eles que organizaram tudo. Tanto que, a princípio, a Inglaterra ela não queria participar de nenhum campeonato internacional que fosse organizado pela FIFA. Os ingleses afirmavam que eles já tinham o campeonato internacional deles. O campeonato internacional deles era Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, né? Que era o Reino Unido, né? A elite. A elite, sim, né? A Inglaterra ela vai perceber que ela vai deixar de ser a elite quando ela deixa de praticar o esporte com outras culturas. Exato. A Inglaterra ela fica a par do futebol durante algum tempo e quando ela resolve participar de um torneio amador que ela achou que ela ia dominar, ela percebeu que ela havia ficado para trás, que tinha seleções muito melhores do que ela, inclusive a seleção uruguaia. Uau. Então, o que aconteceu? O primeiro campeonato oficial que aconteceu de futebol de seleções foi antes da Copa do Mundo. Foi nas Olimpíadas de 1922, quando o futebol foi incluído nas Olimpíadas. E o Uruguai venceu a competição do futebol em 1922 e em 1926. Depois vence em 1930. E depois eles ainda ganham a Copa de 1950, realizada no Brasil. É por isso que no Uruguai, para eles são tetracampeões. Porque eles só não haviam sido campeões da Copa do Mundo antes, porque não existia Copa do Mundo. Porque o principal campeonato de futebol a nível global de seleções que existia era a Olimpíada. E na Olimpíada, o Uruguai havia
feita essa sequência de vitórias, né, de campeonatos nessas competições aí. O futebol começa a ganhar uma força muito grande, né? E depois a gente pode até falar sobre o tema, a gente passa a ter o futebol sendo, em vários momentos, sendo utilizado como um instrumento de manobra de massa da população, né? A gente vai perceber que os movimentos fascistas na Europa, na Itália, na Alemanha, na Espanha, vão usar o futebol como meio de controle ali das massas. Nós vamos perceber, mesmo aqui na América do Sul, a Copa de 78 foi realizada na Argentina numa ditadura assim, truculenta que acontecia lá na Argentina. Aqui no Brasil também a gente teve muitas interferências de ditadores no esporte com o objetivo de tirar vantagem política do esporte. Então, ao mesmo tempo que o futebol traz alegria, que o futebol traz assim o sonho da glória, né? Por outro lado, a gente precisa pensar sempre no futebol de uma maneira crítica, de uma maneira onde a gente possa fazer uma reflexão de até que ponto o esporte ele é saudável, né? Para as pessoas, para o nosso convívio, para as relações internacionais, e até que ponto o esporte não pode ser utilizado como um instrumento de manobra de massa. Perfeito. É isso mesmo. Acho que a Dê vai fazer mais umas perguntinhas nesse sentido aí, que eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente entra nessa coisa cultural mesmo, né? E como você falou até que da questão de ser parte do patriotismo, de refletir uma coisa muito além, né? Que às vezes você fala, não, sei lá, você não quer mais saber, não quer, não tá a fim de torcer pro Brasil. Mas, gente, é impossível. A hora que você começa, aí vem um jogo, não tem como é mais forte que a gente, né? É assim, Então, fora da realidade. a magia do futebol aqui no É a Brasil, magia, exatamente, você usou a palavra certa. a magia do futebol aqui no Brasil, ela está no fato de, na Copa do Mundo, independentemente, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, o Brasil é um país muito grande. Então, o que acontece? Chama a atenção, num país tão grande, as pessoas ter o mesmo amor pela prática de um esporte. Então, a felicidade que um gaúcho no extremo sul do Brasil tem quando o Brasil ganha uma partida de Copa do Mundo é a mesma felicidade de uma pessoa lá de Roraima, no Amapá, no extremo norte do país, que curte o esporte também. E isso é muito importante para trazer o sentimento de pertencimento para as pessoas dentro de um país. Porque muitas vezes a gente associa o nacionalismo como algo ruim, até porque o nacionalismo radical, ele de fato é ruim, né? A gente, durante o século XX, a gente viu o que o fascismo fez no mundo, né? Essa ideia de que algumas culturas ou até algumas raças, né, de seres humanos fossem superior a outras a ponto de dominar e ter controle sobre essas pessoas. Então, definitivamente, o nacionalismo exacerbado, esse nacionalismo radical, ele, de fato, ele não é saudável. Mas no que diz respeito a um sentimento nacional, sentimento de pertencimento, o futebol ele alimenta essa ideia da brasilidade, da nacionalidade, porque, normalmente, o que mais alimenta o nacionalismo são as guerras. As guerras colocam um país de fora como o principal inimigo, e isso acaba forçando a união de todo mundo, de quem é rico, de quem é pobre, de quem mora no norte, de quem mora no sul. Todo mundo ali acaba se mobilizando com o mesmo objetivo, né? Essa, inclusive, é uma das explicações do porquê os Estados Unidos é um país tão nacionalista, né? Os Estados Unidos sempre está envolvido em algum tipo de conflito militar, e esse nacionalismo ele é muito importante para os norte-americanos se manterem coesos ali nesses conflitos. O futebol é um nacionalismo mais light, né?
E é interessante porque é um esporte em que a pessoa pode ser negra, a pessoa pode ser branca, a pessoa pode ser asiática, a pessoa... eu sei que eu falei uma palavra aqui que não pode falar, mas é a forma com que a gente fala aqui no Brasil, né? Enfim, afrodescendentes, asiáticos, na América. Então, assim, ali tem um que é mais alto, mas é mais lento, uma outra população tem uma estatura menor, mas são mais ágeis. Então, o futebol ele comporta todos os grupos culturais no esporte, então isso aí acaba sendo muito interessante. Muito legal. É o que nos une, né? Principalmente Uhum. nesse momento de polarização que o Brasil está, em que às vezes a gente pensa que a gente não pode estar tão distante um dos outros, Então, mas é uma coisa que tá todo mundo torcendo pelo igual, né? Nesse momento ali, naquele É, momento. é por isso que a gente precisa ter responsabilidades. Quando nós pegamos elementos simbólicos da cultura nacional para direcionar para um grupo político, um grupo que tem um pensamento específico, isso aí acaba causando um prejuízo para a coletividade, para uma identidade e símbolo que é de todos passar a ser de um grupo específico ou de um, um grupo de pensamento que não necessariamente é compartilhado por todo o país, né? Exato, exato. Até porque o patriotismo ele não pode ser cego. O patriotismo é importante, mas o patriotismo precisa ter limites. O patriotismo você precisa ter noção se sua pátria ela é boa para você mesmo ou se não é. Se a sua pátria é melhor para alguns do que para outros, né? Então tudo isso aí precisa ser levado em consideração. Sim, o olhar crítico, né? Isso, Muito bom. exatamente. Voltando a falar de Copa do Mundo, quem que você acha que seriam as principais rivalidades? Históricas ou dessa Copa? Ah, pode ser os dois. Olha, não é incomum ter ali uma certa mistura de conflitos geopolíticos e futebol. E, normalmente, essa mistura ela é uma mistura que acaba trazendo mais benefícios no apaziguamento dos conflitos do que aumentando os conflitos. O melhor exemplo que eu dou nessa Copa é para uma partida que nós tivemos entre Estados Unidos e Irã. Essa partida ela foi uma partida muito simbólica e já havia acontecido uma partida como essa em 1998 também. Os Estados Unidos haviam enfrentado o Irã naquela oportunidade. E no Irã agora está acontecendo um movimento muito interessante das mulheres se rebelando lá contra o véu depois que uma mulher foi assassinada pela polícia moral religiosa do país. Então, isso aí acabou trazendo uma comoção muito grande no país. Os Estados Unidos têm esse problema geopolítico com o Irã, né? E o mais legal de tudo é que você assiste uma partida e ali você tem povos diferentes que estão jogando o quê? Futebol, né? Obedecendo as mesmas regras, tendo os mesmos objetivos, reconhecendo a qualidade técnica diferente de um e do outro. Então, isso aí é muito positivo. Nós já tivemos outras partidas na história aí que acaba colaborando muito com isso aí, né? Então, esse é o lado positivo do futebol. Inclusive, a FIFA ela reconhece mais países do que a própria ONU, né? O caso da Palestina, por exemplo. A Palestina, desde que o Estado de Israel foi criado em 1948, né? Até hoje a gente não teve o reconhecimento do Estado independente da Palestina. Então, isso gera um desgaste político muito grande na região, a violência, e, de certa forma, a FIFA fez alguns esforços durante algum tempo. A FIFA reconhece a Palestina como um país independente. A Palestina ela tem uma seleção de futebol, mas é um país que, de certa forma, isso gera
dar visibilidade para esses países, né? Então isso aí acaba sendo muito, muito interessante. Durante a década de 60, a década de 70, a gente teve um movimento de descolonização afroasiática. Então, muitas regiões da África e da Ásia eram colônias de países europeus. À medida que essas colônias foram declarando as suas independências nesse período de Guerra Fria, né? A FIFA foi reconhecendo essas declarações de independência e, de certa forma, isso aí foi dando visibilidade para esses novos países, nessas partidas de futebol, participação nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? A gente teve outras não tão boas assim, existe uma rivalidade muito grande entre Inglaterra e Argentina. Durante os anos 80, a gente teve uma guerra mesmo entre a Argentina e a Inglaterra. Os dois países estavam disputando o controle sobre ilhas minúsculas no Oceano Atlântico, que para os argentinos é conhecida como Ilhas Malvinas, e para os ingleses é conhecida como as Falklands, né? A Argentina, a região lá é uma região que culturalmente as pessoas são inglesas, britânicas mesmo, as pessoas falam inglês, o lado do volante do carro é o lado direito, né, do carro. E a Argentina invadiu ali, durante a ditadura da Argentina, eles invadiram a região lá, e a primeira-ministra Margaret Thatcher, ela não aceitou perder, não. Ela mandou uma força pesada do exército britânico para ir lá e expulsar os ingleses. E em 1986, a gente teve uma partida, pouco tempo depois dessa guerra, a gente teve uma partida que foi emblemática pelas quartas de finais da Copa do Mundo de 86 no México, em que a Argentina joga com a Inglaterra, e nesse jogo é o jogo da vida do Maradona, né? Porque nesse jogo ele faz o gol mais bonito da vida dele, ele sai driblando os jogadores da Inglaterra do meio do campo até fazer o gol. E nesse jogo também ele faz um gol de mão, que acabou, que é conhecido como a mão de Deus. Ele fala que é a mão de Deus, né? Inclusive, para os argentinos, esse gol é o gol mais bonito da história do futebol argentino. E assim, é interessante porque nesse mesmo jogo, na minha opinião, ele fez o gol mais bonito da carreira dele. O Maradona faz o gol mais bonito da carreira dele, que é esse que ele vai driblando todo mundo do meio do campo, né? Mas foi esse gol de mão aí que o juiz deu que ficou marcado na história. E desde então existe uma rivalidade muito grande entre argentinos e ingleses, mesmo no futebol. Maior que Brasil e Argentina? Eu senti que essa rivalidade meio que foi a minha impressão ou, tipo, dissolveu um pouco? Eu procurei destacar mais confrontos intercontinentais, né, para dar essa ideia da globalização de geral, do futebol. Mas nós temos grandes rivalidades regionais, como o caso do Brasil e Argentina. Eu sou brasileiro, então eu sou suspeito para falar, né? Mas eu Você acha que acredito ainda que tem? Você acha que ainda é forte essa rivalidade? ainda é forte, ainda é forte. Ah, então é Muito minha forte ainda. impressão. Porque eu senti que com todo mundo, muita gente gosta do Messi. Eu acho que ele fez essa quebrada sabe? Não sei, tem muito brasileiro que gosta dele, porque ele é um jogador muito bom, né? E aí eu senti que deu uma Então, dissolvida aí na rivalidade. a Não sei, talvez globalização, seja a minha impressão. não, essa impressão sua, existe um fato nisso aí. A globalização no futebol fez com que os jogadores eles fossem para a Europa. Então, os clubes de futebol europeu eles estão ficando cada vez mais conhecidos no mundo inteiro. Não é incomum, eu acho isso um absurdo, mas enfim. Não é incomum eu ter um aluno de sexto ano, de sétimo ano, aqui para a gente, 12 anos de idade, 13 anos de idade, que o time dele é o Milan. O time dele não é o Palmeiras, o time dele não é o Corinthians, o time dele é o Milan. Aí tem o outro que o time dele é o Chelsea. Ele nem assiste mais, alguns alunos nem assistem mais o futebol brasileiro, ainda é a minoria,
mas é uma tendência. Por quê? Essa facilidade do jogador de futebol sair do seu país e ir para a Europa faz com que os melhores se encontrem na Europa e faz também com que no seu país fique a sobra dos jogadores que não tem ali uma aceitação dentro do futebol europeu. Então, o que acontece? Os jogadores, eles estão cada vez mais tendo, assim, o futebol está sendo cada vez mais personalista. Então, as pessoas elas admiram o Messi, as pessoas admiram o Neymar, as pessoas admiram o Pulisic, as pessoas admiram os jogadores de futebol nos seus clubes, mas quando esses jogadores eles vão jogar nas seleções locais deles, a admiração ela permanece. Eu particularmente, quando eu assisto Copa do Mundo, tem muita gente que seca a Argentina, mas eu sempre torço para os times sul-americanos. Então, assim, eu quero que Uruguai, Equador, Brasil, eu quero que esses times cheguem o mais longe possível, justamente porque é a única maneira que a América do Sul tem de fazer frente à Europa em determinados momentos. Já que quando clubes europeus enfrentam clubes sul-americanos, aí a diferença técnica ela é muito grande. Mas a rivalidade ela existe, sim. E na Europa existem rivalidades também. França e Inglaterra, inclusive, eles vão se duelar, né? Nas quartas de final. Agora vai ser muito bom, porque as duas seleções estão com um time bem afiado. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!